Seja muito bem-vindo a mais um Cultura com Pipoca. Você que está assistindo a gente pelo YouTube, se sinta em casa. A plateia aqui presente, sejam todos muito bem-vindos também. Hoje nós temos um convidado muito especial, como sempre, mas olha só, ele está sempre por aqui, você já conhece, só que hoje, ao invés dele ele entrevistar, eu vou entrevistar ele. Seja muito bem-vindo, professor Thiago Santana. Tudo bem, Suzane? Aliás, seja bem-vinda. Obrigada. Você também está debutando aqui no nosso programa. Primeiro episódio. Primeiro episódio de 2025 e também o primeiro episódio nesse formato. Seja bem-vinda. Muito obrigada, professor. Vou apresentar, caso você ainda não saiba, o currículo. O currículo é vasto, ele foi modesto e colocou um pouco mais enxuto aqui pra gente. Mas o professor Thiago Santana, ele é mestre em Geografia e coordenador do Geoscience Research Institute, aqui da FAP. Ele representa a nossa Faculdade Adventista do Paraná. Ele também é representante do GRI, aqui na Divisão Sul-Americana da Igreja Adventista, que administra 8 países aqui na América do Sul. É professor aqui na Faculdade Adventista do Paraná. Ele que leciona Fé e Ciência. Também tem experiência com projetos de extensão voltados à educação, tecnologia e sustentabilidade. E um pouco mais, né, professor? Eu acho que seria legal o senhor explicar um pouquinho sobre o Geoscience e também o GRI, porque são você representa 2 grandes institutos, né? Isso, na verdade, é um grande instituto, que é o GRI, é o Geoscience Research Institute, ligado à nossa igreja. Ali nós temos em Loma Linda a sede, e aí cada associação, aliás, cada divisão possui, né, representantes que trabalham justamente com a pesquisa nessa área de geociência criacionista. Então nós vamos trabalhar com paleontologia, arqueologia, tudo aquilo que aponta cientificamente para os elos da criação. É uma grande responsabilidade. E, professor, aqui na FAP, você também coordena essa parte de extensão universitária, inclusive é o tema do nosso Cultura com Pipoca hoje, o papel da extensão universitária na formação integral do estudante. Eu lembro que na minha época, não sei se para vocês ainda é assim, a gente tinha um desespero ali no semestre para complementar as horas. Então, em muitos momentos, o estudante, com tantas demandas, acaba olhando para a extensão universitária como preciso fazer as minhas horas, preciso ter minhas horas complementares e sai, às vezes, um pouco desesperado, tentando se encontrar em algum projeto para cumprir esse requisito. Mas eu sei que a extensão universitária ela tem uma grande relevância e eu queria que o senhor comentasse para a gente. Eu acho que a gente pode abrir o programa falando sobre isso. Qual é a importância, o que é e qual é a importância? Muito bem, a extensão universitária, ela, além, claro, de valer horas, né? Vamos fazer uma pesquisa rapidinho aqui. Vai. Tem uma plateia aqui, levanta o braço quem veio porque vale horas. Vamos ser honestos, hein? Filma bem ali na câmera, muito bem. Além da questão que vieram por puro espírito de colaboração. Vamos lá. Uhum. A extensão universitária, obviamente, que ela é importante na formação, e nós colocamos como horas complementares, horas obrigatórias, mas ela surge como um ponto de diferenciação do ensino superior. O ensino superior, mundo afora e no Brasil, ele é pautado em um tripé, que é o ensino, pesquisa e extensão. O ensino é o dia a dia, a sala de aula que nós fazemos, né, desde a educação básica, né, acho que todo mundo se lembra aqui da educação básica. A pesquisa também é um diferencial, porque não é aquela pesquisinha simples, é uma pesquisa científica que tem um método. E a extensão é o braço comunitário, é o braço que se estende além dos muros da instituição, além do campus universitário, para a comunidade, fazendo essa integração entre conhecimento científico, conhecimento prático e a comunidade. Uhum. E mais do que isso, é um conhecimento de via dupla, porque lá no passado, quando surgiu a ideia de extensão, e no Brasil, vai fazer quase 100 anos. Em 1930, surgiu a primeira lei universitária no Brasil, 31 na verdade, para ser mais exato, falando sobre extensão. Ou seja, em 2031, teremos 100 anos de extensão. Uhum. Mas quando surge a ideia de extensão, era o seguinte, era um pequeno grupo de pessoas do Brasil que faziam universidade. Hoje já não é muito. Hoje é cerca de 30% só dos jovens que estão na universidade. Mas era um momento onde menos de 1% dos brasileiros iam para a universidade. E a ideia era, vou aproveitar essa mão de obra e vou jogar ali numa comunidade carente para poder fazer algo que o governo não faz. Certo. É assim que surge, né, para tampar um buraco. Então eram engenheiros, médicos, advogados, que iam ali fazer um serviço social, mas era aquela coisa de cima para baixo.
Eu sei tudo, eu conheço tudo, eu sou detentor do conhecimento, chego na comunidade, aceitem isso, vira as costas e volto para a universidade, para o castelo intocado. Né? Somente a partir dos anos 90, quando nós chegamos na LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, quando nós começamos, né, a avançar para uma educação mais democrática, já tinha acabado a ditadura, enfim, né, surge a noção da extensão atual, que é de via dupla. Porque os jovens, os estudantes que estão na universidade, eles não vão lá na comunidade só para levar o conhecimento, mas vão também para prospectar o conhecimento que existe na comunidade. Afinal de contas, nós todos temos conhecimentos. É nesse momento que entra essa formação integral. Hoje a gente fala muito disso, multidisciplinar, a gente tem uma educação muito mais voltada, pensando na integralidade daquele estudante do que só o conhecimento intelectual. Perfeito. É mais ou menos por aí? É isso, né? Não é mais ou menos, é exatamente isso. Afinal de contas, o conhecimento técnico, ele por si não tem valor. Quase não tem valor. De que adianta o conhecimento técnico se eu não sei aplicá-lo? E a aplicação não é somente no estágio. A aplicação é uma vivência social comunitária. O psicólogo, o professor pedagogo, o teólogo, o contador, né? Enfim, todas as profissões, não basta ter o conhecimento técnico e tentar depois, lá fora da universidade, aplicá-lo. Ele vai lidar com pessoas, ele vai lidar com comunidade, ele vai lidar com realidades que são muito diversas para serem vividas durante um único estágio, ou somente na sala de aula. Então é muito importante essa convivência, é uma troca, por isso que é via dupla, porque há uma troca. E o mais importante, hoje as empresas, o mercado em si, não quer somente o diploma. O diploma é importante, mas diferente do passado, que tem um papelzinho com diploma já garantia o futuro, hoje o diploma é só o ticket para começar uma caminhada. O mercado hoje exige profissionais com habilidades sociais, chamadas soft skills. E a extensão entra aqui. A extensão é extremamente importante isso, essas habilidades sociais que somente dentro dos muros da universidade não dá para desenvolver totalmente. Professor, o senhor conseguiria detalhar para a gente um pouco melhor? Porque, por exemplo, durante as práticas, né, de estágio, o aluno já começa esse movimento de entender o mercado, ótimo, o contato com as pessoas. A extensão, ela entra exatamente em que via? Então, vamos lá, ela complementa. Né? A prática de ensino, o estágio, ele é fundamental. Certo. Porque, de fato, o aluno vai para o mercado. O aluno entra no mercado. Só que, muitas vezes, ele entra no mercado, e eu já fui estagiário, não sei se você foi estagiária. Já. Né? Eu já fui estagiário por um bom tempo, né? E quando eu era estagiário, a minha função era técnica. O primeiro estágio foi na área de geoprocessamento. Então eu ficava o dia inteiro na frente do computador, mapeando as coisas. Eu pegava uma imagem de satélite e mapeava. Eu não tinha nenhuma habilidade social. Eu não desenvolvia habilidades sociais. Eu desenvolvia habilidade técnica. Mas essa habilidade de saber trabalhar em equipe, hoje uma empresa, né, espera que o seu funcionário saiba trabalhar em equipe, saiba trabalhar em conjunto, né, saiba entender demandas, saiba identificar um problema e tentar, né, atacar esse problema antes que ele aumente. Então, perceba, o estágio ele é importante, ele funciona, ele é necessário, em alguns cursos obrigatório, só que a extensão ela complementa isso. Ela aumenta essa capacidade desse profissional em formação de ser mais, digamos assim, dilapidado. Chegar ali no mercado muito mais preparado, não só para a parte técnica, mas também para trabalhar dentro daquele ambiente. E tem alguma questão filosófica, porque a gente trabalha muito com ações sociais, né? Servindo a comunidade. Eu acho que até essa palavra que eu falei é muito propícia. O servir é uma coisa muito trabalhada, né? Dentro da extensão universitária. Nós, inclusive, dentro dos nossos regimentos, tudo é documentado no ensino superior, tudo tem documento. Não é, olha, tive uma ideia, vamos sair fazendo. Então, dentro dos nossos regimentos, inclusive, nós temos os nossos objetivos como extensão. E dentro dessa visão de extensão, nós temos ali a visão de missão, porque nós somos uma instituição que forma missionários, e missão é servir. Missão é estar disposto a ir em qualquer lugar, em qualquer tempo, para poder servir. A extensão, né, acho que já é um microcosmos disso. Nós temos também, dentro do nosso objetivo da extensão, a formação integral. Essa formação integral mesmo, o estudante visto não somente como um técnico reprodutor de um conhecimento. Isso é perigoso.
né? Isso é uma questão só técnica. Não, mas ele é um ser humano que tem a capacidade de pensar, de agir, de ir para a comunidade, identificar, escutar a comunidade, trazer para dentro do campus universitário essa ideia, trabalhar com o professor, propor soluções, executar isso. Então perceba que é uma formação muito mais sólida. Tá? E é claro que nós também temos, né, nosso pilarzinho de tentar também formar aqui profissionais que o mercado espera. Isso é fundamental. E aí eu já volto naquela minha fala anterior, né, que esses soft skills que são trabalhados. A gente poderia dar alguns exemplos de projetos que a gente tem aqui na Faculdade Adventista do Paraná? Nós temos vários projetos, né? Inclusive, é o que não falta, inclusive. O que não falta, né? Uma coisa muito legal, que toda vez que o Ministério da Educação vem fazer uma visita aqui, a proporção do tamanho da nossa instituição com a quantidade de projetos, né, ela é muito boa. Então nós sempre temos nota 5 nessa parte de extensão, porque nós desenvolvemos, máxima, que é a nota máxima no MEC. Mas vamos lá, pegando alguns projetos. Né? Nós temos então uma gama bem variada. Nós temos um projeto de ecorrecreação. Trabalhamos com cavalos. Somos uma universidade cravada no meio do campo, temos esse privilégio de morarmos aqui no meio do campo. Então nós temos, por exemplo, um projeto de extensão que acontece aqui com os nossos professores. Ele trabalha com os alunos, né, a recreação a partir dos cavalos. Então isso é importante para psicologia, para pedagogia, para enfermagem, que depois vai trabalhar lá fora com crianças, jovens e adultos que precisam trabalhar a ansiedade, precisam trabalhar algumas questões e o cavalo ajuda contra isso. É uma extensão diferenciada, a gente quase não acha no Brasil, inclusive, esse tipo de extensão. Nós temos extensões desenvolvidas com comunidades de combate ao câncer. Então, nós temos a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Maringá, que é alcançada pelos nossos projetos. Aqui próximo ao nosso campus, nós temos um distrito chamado Jardim Refúgio. E ali é uma comunidade, tem alguns jovens estudantes, mas tem uma comunidade tradicional bem idosa. Então desenvolvemos projetos ali que trabalham com a terceira idade. São projetos focados para atender as demandas da terceira idade. Temos convênios com Maringá, com o Dr. Camargo, Ivatuba, ou seja, nós saímos daqui, do meio do campo, e vamos até as cidades vizinhas e vamos fazer o nosso impacto. Existem vários isso para todos os cursos que a gente tem aqui. Para todos os cursos, né? É claro que dependendo do curso tem uma variedade maior de projetos, um pouco menor, dependendo da afinidade. Vou pegar, por exemplo, contabilidade. Nós temos um projeto que é todo ano, primeiro semestre, e ajuda a comunidade próxima aqui à Floresta, o município de Floresta, que é vizinho. Isso é muito legal. Que é o projeto que auxilia a comunidade a fazer uma coisa que todo mundo gosta de fazer. Declaração de imposto de renda. Então nós temos um projeto onde os nossos alunos de contabilidade, eles vão até ali a cidade, tem uma barraca, nós montamos ali um ponto, e esses alunos orientam os moradores da cidade que precisam fazer imposto de renda, e se não tem uma orientação, então perceba, é atendendo a comunidade que a gente consegue, né, também formar esse grupo de alunos. Eu sei que o senhor já falou sobre essa questão técnica, mas eu vejo também, ainda mais quando o senhor está falando, muita aprendizagem aí acadêmica mesmo. Por exemplo, essa da declaração do imposto de renda. Poderia ser um estagiário dentro de um escritório? Poderia ser. Mas eu acredito que quando você está junto da pessoa e você vendo os desafios ali, sem ter uma outra pessoa te representando, você direto, né, no tete-a-tete com a comunidade, traz muita aprendizagem, não só social, mas técnica também, de você entender a situação ali na hora e saber como resolver, né? Exatamente, por isso do tripé. Né? E o tripé, que eu citei agora há pouco, que é ensino, pesquisa e extensão, não é um tripé que fica separado, ele realmente ele precisa sustentar o ensino. Então, a extensão ela vai trazer as habilidades técnicas, ela não é desqualificada, mas não só técnica. Ela vai trazer conhecimento científico, é extremamente importante, a técnica e o conhecimento científico se complementam, mas não somente os dois. A capacidade de você transpor o técnico científico para o prático. Muito bom. Para o prático. Tendo eu gosto da expressão dessa plasticidade neural, né? Formar aqui profissionais que realmente consigam olhar para um problema, enfrentar o problema, solucionar esse problema e não simplesmente, olha, não sei, não é a técnica que me ensinaram. Sim. Não é o que diz o livro, não é o que diz o teórico. Os teóricos são importantes, né? Mas se eu não tenho essa habilidade social, travo.
E isso é tão importante porque a gente tem um público majoritariamente jovem. E quando a gente sai da faculdade, a gente ainda sai muito cru, né? Apesar dessas experiências todas que a gente vive. E a gente acaba aprendendo mesmo no dia a dia, na prática e com o tempo, com a maturidade. Mas muito das coisas que acontecem e você se vê numa situação que você precisa resolver, lidar. Então, eu acho isso muito legal. Porque com 17, 18 anos, a gente não tem também toda uma bagagem para poder... É uma construção, É uma construção. Então, eu acho muito legal esse papel da extensão nesse processo também. Eu acho que acelera um pouco essa maturidade que a gente talvez tenha que esperar o tempo, né? Acelera bastante. Vou até dar um relato agora pessoal. Conta. Agora, lá da época do preto e branco, quando eu era aluno. Nossa. Né? Quando eu era aluno. Assim, né? do preto e branco. 2007, tá? Eu estava na universidade, não vou falar qual ano, para não fazer tanta diferença. Mas, por exemplo, eu sempre fui ativo, vim de uma universidade pública, sempre fui ativo na extensão, participei de projetos, desde o segundo ano, quando era possível, me envolvi. E aí eu fui selecionado para um projeto de extensão grande no Brasil, chamado Projeto Rondon. Esse projeto ele é desenvolvido pelo governo federal, ainda existe, junto com o Ministério da Defesa. E ele é o maior projeto que tem no Brasil. Como que funciona? A universidade ela se candidata nesse programa, tem um edital e eles vão para uma região pobre do Brasil. É mandado para uma região pobre do Brasil. No ano que eu participei, nós fomos mandados para o Vale de Jequitinhonha, norte de Minas Gerais, divisa com a Bahia, que é até hoje uma das regiões mais pobres do Brasil. Então, qual era o nosso objetivo? Chegar lá, ficarmos 15 dias para mudar a sociedade. 15 dias. Só que o que nós fizemos antes de ir para lá? O projeto foi em julho. Desde abril nós estávamos estudando comunidade. Essa questão. Então todos os dados da comunidade foram recolhidos. O professor, é importante na extensão, o professor que ia orientar foi para lá. Ficou 15 dias, coletou os dados, ouviu a comunidade, trouxe... Antes de vocês chegarem. Antes de sermos selecionados, inclusive. Então, nós ficamos meses estudando a comunidade, meses, estudando os projetos, tal. Nos preparamos, fomos para lá, inclusive foi uma coisa bem legal, que a gente vai com o avião da Força Aérea, né? Foi uma coisa bem diferente. Ficamos 15 dias. E aí nós fizemos um impacto na cidade. Demos cursos de capacitação, trabalhamos na área de saúde, trabalhamos na área de preparação da área rural, minha área é mais essa, né? Então, o meu projeto, por exemplo, foi a implantação de horticultura orgânica em casas. Era uma região que hoje a gente fala de pobreza, mas 2007 era um outro nível de pobreza. Né? Então, a ideia era levar o conhecimento para que aquelas pessoas, a partir desse conhecimento, se desenvolvessem. Mas primeiro tivemos que ouvi-los. Ouvir. E foi um projeto assim que para mim mudou. E é por isso que eu gosto tanto da extensão e que até hoje eu trabalho com extensão. Né? Isso impactou minha vida. Por isso que eu convido, né, os jovens para participarem de extensão. Porque quando a gente olha para a comunidade, olha para a nossa formação. Poxa, eu tinha poucos anos, tinha ali 20 anos de idade. Revelou a idade. Mas não tem tinha problema, 20 e pouquinhos aninhos de idade, né? 20 anos. Eu vou até deturpar. 20 e poucos anos, né? E aquilo impactou para mim. Porque eu vivia uma realidade totalmente diferente. Numa universidade, numa bolha. Nós vivemos em bolha na universidade. Né? E aí, de repente, eu fui para uma comunidade e aquilo para mim, nossa, olha, meu papel como profissional, como geógrafo é muito mais do que só aquilo. Mas mais do que aquela tela de computador que eu fazia o mapa. Entendeu? Isso para mim foi revolucionário. Então, eu sei, inclusive, de alunos nossos aqui da FAP, que depois de projetos de extensão, mudaram o olhar do profissional. Não, e é muito legal falar com você e partir dessa perspectiva, porque muda a nossa visão, inclusive, sobre a extensão. E não necessariamente só dar um check no que a gente precisa fazer. Eu imagino que os meninos queiram fazer alguma pergunta, daqui a pouco a gente abre para a plateia, mas eu quero aproveitar esse gancho da sua experiência pessoal para você compartilhar com a gente como que você enxerga nessa trajetória sua, que é bem longa, professor, os desafios e as oportunidades que os nossos estudantes venham a ter e possam ter com a extensão universitária. Desafio. Grande desafio é a extensão, ela depende de ouvir. E nós somos uma sociedade hoje que não gosta de ouvir. A gente só quer falar. A gente só quer falar. Uau. E o profissional precisa ter ouvidos. Né? Eu até brinco, né? A gente tem 2 ouvidos e uma boca só. Acho que tem uma mensagem ali, né? Ouvir mais do que falar. Sim. Né? Era pra ser, né? O primeiro desafio é esse. Nós temos que parar e ouvir. A extensão ela acontece quando eu primeiro entendo a comunidade.
Eu vou lá, vou aplicar um teste, vou à primeira ação, mas se eu só chego na comunidade, aplico aquilo e volto, a extensão não se cumpriu. Não se cumpriu. Falta alguma coisa. É o olhar, essa sensibilidade. E essa sensibilidade faz diferença depois na vida profissional. É aquele profissional que dá um passo sempre à frente, que identifica um problema antes que ele exista. É aquele profissional que, ao invés de esperar que chegue a demanda, ele já é proativo, ele já consegue entender as demandas, e já consegue se antecipar, e já consegue entregar. E eu acho isso fenomenal, porque nós cada vez mais queremos ficar somente fechados no nosso universo, nossa bolha. Então esse é o grande desafio, né? E a grande jogada da extensão é justamente se tornar um profissional, um ser humano, um cristão, um profissional diferenciado, que faz diferença na família. A gente aplica em todas as áreas, nós somos seres integrais. Sim. Né? Isso a gente aplica o dia que vocês forem pais e mães, o dia que se casarem, na vida profissional, na gestão dos seus recursos, na igreja. Né? É um irmão diferenciado dentro da igreja, né? Um ancião, uma anciã diferenciada na igreja. Tem todos os aspectos, né? Nós temos que transpor. E a universidade está aqui para isso. Né? O diploma é importante, mas não só. O conhecimento e a prática, a vivência disso é muito mais valioso. E é tão valioso que, assim, na comunicação a gente estuda muito a respeito disso, né? A gente tem que saber para que público a gente está falando, e para a gente conhecer esse público a gente precisa ouvir. A gente percebe que grandes empresas, marcas que trabalham muito bem os seus brands, né, o seu marketing, tem muito isso, estudo de campo. Né? Às vezes a gente tem uma tendência de partir do pressuposto que, né, e elaborar conteúdos e coisas para oferecer produtos, e a gente não parou para olhar e nem fazer essa pesquisa de campo. E geralmente, igual você falou sobre sair à frente, né? Essas empresas às vezes gastam mais tempo, porque é um processo demorado, mais laboroso, né? Você ouvir, você entender para quem você está falando, para quem você está comunicando. Mas quando fazem as ações de marketing, elas sempre são muito certeiras. A precisão, né? A precisão, porque você já conhece seu público, e é o que você falou sobre a sua experiência pessoal, né, desse projeto Rondon. Eu vou finalizando aqui, professor, mas já vou dizer para o pessoal ir se preparando, a gente vai colocar um microfone para vocês fazerem a pergunta de vocês. Eu sei que você já comentou um pouquinho sobre a extensão universitária, preparando o aluno para os desafios profissionais e sociais. O que mais que a gente poderia trazer de contribuição e talvez incentivo, não só para os nossos alunos, de repente, né, que os que estão aqui, os que estão nos ouvindo para o YouTube, de repente outro estudante acaba acessando o nosso conteúdo de outro lugar, de ter esse olhar mais cuidadoso para a extensão. Eu sei que você contou a sua experiência, você é automotivado, né, Tiago? Mas às vezes alguns precisam de uma motivação nesse sentido. Muito bem. Aliás, lembrando que está em casa, que vai ter um QR Code agora entrando. Isso aí. Um verdade. QR Code entrando agora, porque você tem até 24 horas depois dessa live para registrar sua presença. Esse é o nosso novo formato, inclusive, né, de projeto. Isso aí. Então, lembre-se, agora entrou um QR Code, você pode tirar uma foto disso, né, com o seu celular e vai se registrar. Vai ficar aberto o formulário por 24 horas. Depois de 24 horas, não registramos mais. E você precisa participar de pelo menos 6 Cultura com Pipoca esse ano, para poder ser certificado no comecinho do ano que vem. Lá no formulário tem explicando isso para você tranquilinho, ok? Mas vamos lá. Retomando. Motivação, né? Motivação. Eu penso, e eu vivi assim, a universidade é uma fase muito importante. Depois que a gente passa, que a gente enfrenta o mercado, a gente tem essa consciência muito maior, viu, gente? Porque aqui a gente vai fazendo de tudo um pouco, correndo atrás de uma nota, de um trabalho, mas depois, lá na frente, a gente pensa, cara, deveria ter aproveitado mais, porque esse é o tempo. Esse que é o ponto. É que eu ia chegar nesse ponto agora. A nota não é mais importante. Tem que tirar nota. Claro, né? Tem que tirar nota. Mas se a nota mínima é 7 tá ok, se for só prova. O grande diferencial na universidade é faça pesquisa, faça extensão, se envolva, porque muitas vezes esse crescimento seu nem é mensurado na nota. Às vezes, olha, eu tô com um 7, 8 aqui porque eu estive focado ali no meu projeto, estive focado ali na pesquisa, publiquei, né? Faz extensão, sendo professor, transforma em artigo, publica. Essa é uma boa dica. Isso é importante, né? Uhum. Publicar.
A gente aprende depois também. É depois. Ai, que depois. tristeza! Quanta coisa ficou para trás que poderia ter virado um artigo. E nós estamos aqui justamente para poder dar essa dica antes, né? Que eles cheguem nessa fase, né? Sim. Então, publica, faça o seu nome, faça a sua carreira. Vale mais do que o diploma. O diploma é importante, mas o seu diploma vai ter um peso. E a sua entrega, o seu currículo junto com o diploma, vai dar muito mais peso. Então, publique, participe de eventos, participe de projetos de extensão. Cada projeto de extensão, você vai adicionar no seu currículo Lattes. Cada projeto certificado, e tem aqui as meninas que certificam, cada um deles não vale somente hora C. Hora C, legal, precisamos. Mais do que isso, vai para o seu currículo Lattes. Você precisa cadastrar. Porque quer fazer um mestrado, quer fazer um doutorado, quem tem participação em projetos, publicações, dá um salto na frente. Esse é o grande diferencial. E não é só porque tem isso, é porque também se torna uma pessoa mais vivenciada nesta área. Senão, depois a gente se arrepende lá na frente, né? Eu devia ter feito, aí só no mestrado que eu faço. E arrepende muito. E às vezes a gente acha assim, não quero seguir carreira acadêmica, não. Eu quero ir para a sala de aula, eu quero clinicar. A gente tem um teologando aqui também. Não, você é pastor, né? Carreira acadêmica, nada a ver. Mas a gente nunca sabe as oportunidades que a vida nos coloca. E aí é nessa hora que quem tem o currículo sai à frente. Sai à frente, né? Deus dá chance para todos. E os caminhos de Deus são misteriosos para nós. Os caminhos que eu planejei durante a minha faculdade, tudo errado. Foi parar em outro lugar. Totalmente diferente a direção que eu queria na minha vida. Né? Mas Deus guiou. E hoje eu estou num caminho muito melhor do que aquele que eu tinha projetado. E eu vejo hoje Deus agindo numa época que eu nem acreditava. Eu não era cristão. Numa época que eu nem acreditava, eu vejo a mão de Deus agindo ali para algumas coisas que eu fiz que contribuíram para o meu currículo para que hoje eu pudesse estar aqui. Né, como cristão e falando com cristãos. E isso é tão legal da gente falar, professor, porque agora os alunos eles estão no foco realmente de estudar, de aprender, de aproveitar as oportunidades, porque depois a gente vai para o mercado e a gente tem que trabalhar. Tudo hoje é dinheiro e a gente precisa dessa remuneração salarial e depois nem sempre a gente vai ter, e é muito difícil mesmo você ter o tempo para voltar e fazer, sei lá, qualquer outra coisa para investir na sua área acadêmica ou de conhecimento. Então, o maior tempo que a gente tem é durante o processo da faculdade, porque ali a gente está exclusivamente para poder aprender. Quero abrir aqui para o nosso público. Pergunta, quem quer primeiro? Quem quer fazer a primeira pergunta? Vou pedir a ajuda da nossa produtora para passar o microfone aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Nossa produtora Juliana. Ela está de lá da câmera, então eu vou tentar. Vai conseguir. Não, de costas. Leva pra ele ali, ó. Só levar ele ali. Minha pergunta, professor, é o seguinte: de que forma a extensão é e pode ser especializada para beneficiar o cursante na área em que ele está cursando? Muito bem. Boa pergunta. Quando a gente fala de extensão, existem N projetos. Cada curso desenvolve um pool de projetos, tá? Uma quantidade de projetos, um grupo de projetos. E aí você pode selecionar. Alguns projetos são interdisciplinares. Como eu citei aqui, né, tinha contabilidade. Óbvio que contabilidade é um projeto aberto para contabilidade. Né? Não é aderente a nenhum outro profissional fazer imposto de renda, só pagar. Enfim. Mas você tem que também, e eu gostei da sua pergunta, faça os interdisciplinares, participe daqueles que são abertos e busque também aqueles que te dão um direcionamento profissional. Aí é gestão. É um ponto importante. Faça a gestão da sua carreira. No caso de teologia, por exemplo, nós temos vários projetos de extensão que são teológicos. Então, desbravadores, aventureiros, comportagem. Né? Nós temos na área de psicologia, projetos específicos de psicologia. Temos na teologia, na enfermagem também, em todos os cursos. Uhum. Minha dica é, não faça também só esses. Procure o seu curso, mas tente também pelo menos um projeto de extensão que seja mais abrangente. Para você, inclusive, ter essa visão um pouco mais ampla de mundo. Não somente na perspectiva profissional que você está construindo, mas com olhares múltiplos. Acho que isso é importante também, principalmente quando a gente vai trabalhar em equipes interdisciplinares. Fundamental. Hoje, do lado de cá,
já participei de processo seletivo, de contratação. A gente sente uma dificuldade tão grande, principalmente quando o funcionário vem muito novo, essa visão múltipla, ela faz muita falta. Porque é como você disse, não é só a habilidade técnica, você precisa ter um jogo de cintura, né, um jeito, até mesmo a postura de se portar, encarar. Então, isso faz muita falta, gente. O que o Thiago está falando aqui, bom, não querendo ser redundante, né, mas faz a diferença na hora da gente escolher a pessoa para trabalhar. Eu já vi entrevistas, assim, de ter duas candidatas muito, assim, foi uma competição bem acirrada, muito competentes tecnicamente, tanto quanto, mas a escolha foi justamente por essa visão múltipla da coisa, entendeu? De ter essa visão holística, talvez, não sei como eu poderia me expressar melhor aqui, mas fugir um pouco da questão técnica e a pessoa como um todo, a formação daquele indivíduo. Isso fez a diferença e pesou na hora da escolha. Sabe que houve uma certa mudança no mercado, que na época que eu estava estudando, inclusive, a ideia era, não, eu tenho que formar um profissional focado. Uhum. Focado. A ideia era assim, não, o cara tem que ser ultra especialista naquele assunto. Não é que deixou de ser importante ser ultra especialista no assunto, mas hoje o mercado também quer alguém que tenha essa capacidade igual a águia. Voar alto e olhar tudo para tomar decisão e caçar. Essa é a diferença agora. Ficou mais difícil, né? Ficou mais difícil. Né? Você tem que ser especialista, faça mestrado, doutorado, mas também tenha essa capacidade gerencial, que é o cara que voa lá no alto, olha para o todo e sabe atacar exatamente onde tem que atacar, na hora que tem que atacar. E isso a internet não ensina. Isso não ensina A gente até dá um Google em algumas coisas, mas isso não. Vou passar aqui para uma outra convidada nossa aqui. Boa tarde, me chamo Esté, faço psicologia, estou no 5º semestre. Participo de um projeto de extensão no curso desde o meu primeiro ano e isso com certeza fez diferença na minha vida como acadêmica. E eu percebo que muitas pessoas gostam dessa área do currículo, de ter currículo, de buscar estar na frente para fazer um mestrado, para fazer um doutorado, mas elas não fazem isso de verdade. E aí quando eu vou falar, é algo meio pessoal mesmo, assim. Quando isso não parte de dentro de você, porque você realmente acha que a tua profissão, o que você vai passar para a comunidade, o que ela vai te passar, vai fazer a diferença realmente, mas só pelo currículo ou por outras coisas, isso realmente não tem o efeito que poderia ter. Porque você não faz de forma autêntica. Essa é a palavra que eu queria usar. E eu percebo isso no senhor, professor. Já há 3 anos que isso acontece, né? Como o senhor falou, através do projeto Rondon, que acredito que foi um start, né? Como o senhor falou. Eu queria saber qual foi o start para o senhor. O que fez isso fazer sentido na sua vida? Além de participar nesse projeto, por que a extensão se tornou parte assim, da sua história e não somente um ponto para currículo, um ponto para eu ganhar melhor, um ponto para eu sair na frente dos outros, mas algo que realmente dê sentido à sua existência e faça você usar disso. Aí nós vamos para o sentido da vida. Viktor Frankl, praticamente. Né? Mas é o seguinte, um dos pontos, inclusive, que a extensão ajuda, auxilia, é que quando a gente entra no curso, não sei vocês, mas antes de fazer o curso que eu fiz, eu entrei em outros antes. Eu passei por outras universidades, fiz vestibular um monte, entrei e fui pulando. E a hora que eu entrei no meu curso, eu gostei, mas ainda parecia que faltava alguma coisa para dar liga, para conectar quem eu sou com aquilo que eu farei. E foi justamente quando eu comecei a ir para o estágio, para a comunidade, para a extensão, porque aquilo foi só uma extensão que eu fiz, depois eu fiquei mais 2 anos fazendo extensão. Eu comecei a ver sentido no meu trabalho. Porque, de fato, eu precisava ganhar dinheiro. De fato, a gente tem uma profissão para ter um trabalho, para ganhar, para viver. E é isso, tá tudo ok. Mas tem que ter sentido. Porque se for somente para acordar 7 da manhã, chateado porque acordou 7 da manhã. Se trocar, triste porque queria voltar para a cama. Vim trabalhar, pensando no horário que vai acabar o trabalho, que miséria. Isso numa cidade pequena, né? Porque se for... Cidade grande tem que ser antes, né? É que, na verdade, eu acordo às 3h30, mas era só o exemplo ali. Mas então perceba que tem que fazer sentido.
se você é psicólogo, se você é pedagogo, se você é teólogo, contador, cara, se a tua profissão não é aderente à sua própria vida, né, tem alguma coisa errada ali. Então, a extensão ela ajuda você a olhar para a comunidade, inclusive até para você tomar a decisão. Talvez na extensão que você fala assim, opa, não era esse caminho. Não era esse caminho, eu vou trocar de curso. E vem aqui, troca o curso e vida que segue. Melhor do que você empurrar algo que não vai te fazer bem. Você não fará bem isso. Quem vai receber o seu serviço também não receberá bem o seu serviço. E a gente gera uma cascata de efeitos colaterais. Né? E eu tenho certeza que Deus quer que nós façamos aquilo que serve ao reino. É um dom. E às vezes a gente tem meio de dificuldade de entender o nosso dom. Eu tive bastante dificuldade. Né? Aí chegou um ponto que fez sentido. Então nós temos que entender o dom que Deus nos dá para que a gente possa ser abençoado por Deus e abençoar os demais. Abençoadores. Mais uma pergunta ali? Temos mais uma pergunta. Acho que eu consigo passar o microfone para você. Olá, prof. Meu nome é Maria Luísa, também em curso de Psicologia, estou no 3º semestre. A minha pergunta parte justamente do ponto que vocês estavam falando na relação entre a prática e a teoria. E o senhor falou, e eu concordo totalmente, que a teoria sem a prática ela é vazia, né? Ela não tem um propósito em si. Mas e quando a gente pensa, talvez, numa prática pouco fundada na teoria? Qual seria a linha tênue entre eu disponibilizar muito do meu tempo para a prática, mas talvez, como o seu professor mesmo, que precisaria de um olhar muito aguçado para enxergar a demanda da comunidade, a partir justamente da teoria que você estuda. Onde está a linha tênue entre esses dois lados? Perfeito, por isso que é via dupla. Tem que ser equilibrado. A teoria ela é fundamental, e é por isso que nós temos tripé, ensino, pesquisa e extensão. Ensino, a teoria é dada. Na pesquisa, ela é testada. E na extensão, ela é vivenciada. Então, é essa questão do equilíbrio. De fato, a extensão, se ela for feita somente pela emoção, aconteceu uma... De vez em quando isso pode acontecer numa universidade, nunca acontece aqui, mas enfim, um projeto surge ali porque uma demanda pontual. Ok, tem seu valor. Mas para que uma extensão seja efetiva, eu preciso desse peso equilibrado entre ensino, pesquisa e extensão. A teoria ela é fundamental. Porque senão também, tal qual a teoria sem a prática é vazia, a prática sem teoria ela é tola. Ela não sabe para onde vai, ela não tem visão, ela não direciona. E a extensão ela tem que usar método. O método científico é a base, né? Então a gente tem que usar método, a gente tem que ter um teórico, a gente tem que ter alguém que fundamenta isso para poder entregar. Né? Não é intuitivo. A extensão não é intuitiva. A intuição ela é importante, né? Mas é uma pitadinha. Né? Ela é técnica. E eu particularmente acredito muito nessa parte prática, porque a gente consegue saber a aplicabilidade daquilo que a gente estudou. Exato. Porque às vezes a gente tem tanto conhecimento, o que é muito bom, mas aí depois você pensa, tá, e agora? O que eu faço com isso, né? Como que eu vou aplicar? Aquelas teorias que eu estudei em sala de aula, o que eu faço agora? Às vezes nós somos muito enciclopédicos, o que é legal. Eu gosto muito disso, eu sou aquele cara que pega um livro e vai ler, gosto de estar com a cabeça cheia, só que se a cabeça estiver cheia e o pé limpo, tá errado. Eu tenho que ter a cabeça cheia e o pé sujo. O pé sujo é a simbologia de você sair do campus e colocar em prática. Né? Senão não faz sentido. Exatamente. Temos mais alguma pergunta? Vou pedir a ajuda da produtora, que eu acho que aqui eu não consigo. Talvez esse seu microfone, professor, possa chegar lá. Se não chegar, talvez ela se estende um pouco aqui, ó. Bora ver. Aí. Vai conseguir? Não vai? Vamos ver isso aqui, ó. Isso, aqui nessa cadeira da frente. Vamos ampliar os nossos fios, tá? Para chegar até vocês. Meu nome é Giovana, também faço psicologia ali no 9º período. Eu achei interessante aquela analogia de entender a faculdade como um castelo e que o universitário está ali preso naquele castelo, né, no rei de conhecimento. Como tem sido como professor para tirar o estudante desse castelo? Porque eu imagino que isso pode estar sendo um desafio. E não só tirar, mas entender uma mudança de mentalidade, porque a gente chega da educação básica, chega com muita teoria e a gente busca uma teoria também. Então, tirar o estudante do castelo e mandar ele de volta para a comunidade,
eu imagino que isso é um processo e como isso faz sentido para o professor e quais desafios que ele enfrenta. Perfeito. Olha, eu acho que hoje o nosso desafio é muito pequeno. Hoje a FAP vive um momento que o desafio é pequeno. A Faculdade Adventista, ela criou a cultura da extensão. Isso é verdade. Aqui nós criamos é a cultura da extensão. É um processo que iniciou há um bom tempo já. E nem começou comigo. É um processo que já foi plantado antes de mim. Aí eu cheguei, também quis fortalecer mais isso. Né? É um projeto de muitas mãos, muitas mentes que trabalharam aqui durante vários anos. E hoje eu estou aqui à frente. Daqui a pouco tem outra pessoa à frente. Porque é uma cultura. De fato, geralmente quando é faculdade, diferente de uma universidade, que é um outro nível, a gente está chegando ali perto, né, logo. A faculdade, ela não tem tanta obrigação de extensão. Por isso que o MEC, quando vem aqui, fala assim, olha, vocês fazem muita extensão. Né? Vocês são diferenciados. Porque, geralmente, quando a gente pensa numa faculdade pequena, e quando eu entrei aqui, eram poucos cursos. Nós tínhamos 200 e poucos alunos. Né? Hoje a gente cresceu mais de 4 vezes isso. Praticamente viu aqui nascer quase. E aí, o aluno, quando chegava, era aquela coisa, sala de aula, porque é a transposição do ensino médio. Só que se a gente não cria essa cultura, isso se mantém. Então, aos poucos, projetos foram sendo implantados. Uma grande virada de chave é 2019. 2019, nós adequamos a nossa grade curricular ao que o MEC preconizava em 2020. A gente antecipou. Desde 2020, no Brasil inteiro, as universidades, faculdades, centros universitários precisam ter 10% de extensão no currículo. Fora os projetos que eu citei aqui, tem que ter 10% no currículo. E nós fizemos em 2019. E a gente linkou, de fato, a extensão curricular é a extensão. Algumas universidades é um cursinho que faz online, é um projetinho, e nós não, nós abraçamos a causa mesmo, né, pensando nessa formação integral do estudante, e IEC é a extensão. Só que aí você pode dar um passo a mais e fazer também a extensão extracurricular, que é uma extensão ainda mais robusta. Então essa é a questão da cultura. E hoje, quando nós vamos fazer o mapeamento dos alunos que participam de extensão, nós temos uma porcentagem de alunos que fazem, além da curricular, a extracurricular, maior do que a média nacional. Então a gente consegue ter ali na extracurricular uma média de alunos muito maior do que a média nacional, porque criamos essa cultura. E é tão enraizado, e é um diferencial mesmo, professor. A gente, como departamento de comunicação, custa acompanhar esses alunos em tantos projetos que eles fazem. Eu gosto de dar trabalho para o Mucom, é isso minha função. Que é isso? Toda hora tem um projeto, misericórdia, gente. Respira um pouco para dar um tempo pra gente. A gente vai finalizar por aqui, se não tiver mais nenhuma pergunta. Se tiver, podem se manifestar. Para encerrar o nosso Cultura com Pipoca, aproveitar esse gancho, né, que ela trouxe aqui, entrando um pouco mais para sua experiência profissional, professor. Eu conheço você recentemente, mas já deu para perceber no nosso pouco contato que você é muito produtivo, você faz muitas coisas. Não sei se todos vocês sabem, tá? Mas esse homem, ele funciona de uma maneira diferente. São 4 horas apenas. 4 horas que você me falou? 4, 5 horas. 4, 5 horas no máximo que o corpo dele exige de sono. O que já deixa ele em vantagem, né, à nossa frente aqui, e muita coisa. Então, tirando esse seu diferencial metabólico, né, quase que um X-Men aí, professor. Fui chamado de mutante ao vivo, vamos lá. Gente, porque o sono pra mim é uma coisa, nossa, não dá pra dormir menos que 8 horas. Algumas dicas que você poderia trazer, compartilhar, talvez a sua experiência pessoal, profissional, de produtividade, professor. Eu acho que seria uma grande contribuição que você poderia dar aqui pra gente. Você falou sobre gestão, né? Gestão do tempo. E eu sei que você faz isso muito bem, porque você trabalha em diversas frentes, né? Como que a gente poderia ser mais produtivos e gerenciar melhor o nosso tempo para conseguir fazer tantas coisas? O maior dom que Deus nos dá, depois da vida, é o tempo. O que nós temos é tempo. Você trabalha pelo tempo. O teu salário vai ser dado pelo tempo que você trabalha. Então, eu acho que o primeiro ponto é esse, saber controlar o tempo. O que é saber controlar o tempo? É saber se gerenciar. Primeiro, se conhecer, quais são suas limitações, trabalhar com a realidade. Né? Eu não sei vocês, mas quando eu estudava na universidade, morava num apartamento, dividia com uma pessoa, eu estou saindo de casa já. Ela nem tinha levantado da cama. Né? Essa pessoa é meu irmão. Enfim,
Então a gente tinha essa questão, né? Do Uhum. tempo, atrasado. E quem me conhece sabe que eu gosto de ser pontual, eu gosto de começar na hora certa, terminar na hora certa. Se conheça. Bom saber. A ideia é assim, você saber quais são suas limitações e planejar em cima disso. Planeje com a realidade e não com uma distopia, não com aquilo que deveria ser. E use seu tempo com responsabilidade. Uhum. Se a gente fizer isso, tem tempo de aprender inglês, tem tempo de fazer um curso aqui, né, de nós temos de inglês, dá tempo de fazer as tarefas da faculdade, escrever artigo, dá tempo de tudo. Participar de extensão, escolha bem onde você vai colocar suas forças, projete o seu futuro ali, Deus vai guiar, coloque em oração, sempre isso, mas projete, né? Com intencionalidade. Com intencionalidade, exatamente, escolha aquilo que de fato vai contribuir para o teu crescimento profissional. Então, gestão do tempo e foco. Não tem muito segredo. Não tem muito segredo. Não tem muito segredo, é isso. Gente, essa intencionalidade faz a diferença. A gente aqui, enquanto funcionário, né, trabalha muito sobre as metas, em cima das metas. E tem muita coisa que a gente faz que não faz parte daquela nossa meta maior. E é uma dificuldade imensa tirar essas pequenas coisas do caminho. Os E a redemoinhos. gente... E na nossa vida pessoal também, né? Quantas vezes o celular, por exemplo, rouba o nosso tempo, enfim. E não volta, né? Exato. O tempo não volta. Professor, a gente tem ainda mais 5 minutinhos. Eu queria que você trouxesse algumas curiosidades da sua vida que a gente não conhece. Seus hobbies, que eu inclusive descobri que você tem um universo multimediático. E algumas curiosidades que a gente sempre vê você ali, né? O professor da faculdade, Thiago é o cara da extensão. Outras atividades que você tem, que você gosta de fazer, seus hobbies e outras frentes que você atua. Um hobby que eu gosto muito é drone. Eu gosto de drone, né? Tem alguns anos que eu já contei minha história. Quando eu estava na escola, meu sonho era ser piloto de avião. Eu cresci dentro do aeroporto. Meu pai me levava todo final de semana, a gente estava no aeroporto, entrava em aviões, e sempre fui ligado a essa área aeronáutica. E aí, com 16 anos, eu descobri que eu era daltônico. Oficialmente, né? Porque não existia tanto teste para isso. Uhum. E aí meu sonho foi por água abaixo, eu tive que escolher outros caminhos. Inclusive foi por isso que eu fui fazendo outras faculdades, até chegar na minha área, que é geoprocessamento. Minha grande área é isso, trabalhar com satélites, imagens de satélite para mapear as coisas. Não pôde voar, mas de alguma forma... Mas você pelo menos tava meu drone no sobe. Pelo menos meu drone sobe e eu consigo pilotar. Então essa é uma das coisas que eu gosto, né? E eu também gosto dessa parte multimídia, né? Fui aprendendo também com essa parte multimídia. Quando eu era criança, eu era muito curioso, né? Eu ganhei uma câmera fotográfica, eu tô falando daquela que tinha filme, tá? Aquela que fazia assim, clec, né? E tirava foto. Eu lembro. Quando eu tinha, acho que 2, 3 anos. Meus pais ganharam num sorteio ali, eles falaram, a câmera do Thiago e eu gostava de tirar foto. Nossa, então você era muito chique naquela época. Gostava de tendo tirar uma câmera. E era difícil revelar, né? A gente tirava um monte de foto, guardava o filme. Assim, Deve ter alguns guardados ainda ali dentro, né? relíquia. E aí eu gostava dessa parte multimídia também. Eu gostava de assistir Fórmula 1. Então eu gravava a Fórmula 1 e eu usava 2 videocassete para poder editar. Eu jogava som, eu fazia mesmo? narração. Então assim, eu editava vídeo com Você era um videocassete. youtuber naquela época. Se tivesse... Só não tinha onde postar. Eu tenho mas as fitas guardadas. O YouTube não te descobriu. E hoje eu gosto dessa parte multimídia, por isso que inclusive eu gosto, né? Eu sempre lutei aqui pelos podcasts dentro do campus, porque é uma forma de nós divulgarmos ciência. É uma forma de nós divulgarmos conhecimento científico, aquilo que nós produzimos. Comunicação é tudo. Comunicação. Então nós temos que produzir, temos que fazer a extensão, a pesquisa, todos os braços da universidade funcionar e temos que divulgar. Né? Tem que divulgar. Senão morre aqui Senão dentro. morre né? aqui dentro. Né? E é importante para você que está do outro lado, que ainda não conhece a FAP, inclusive, conhecer tudo que nós fazemos. E é por isso que tem a Cultura com Pipoca, temos Pipoca Tech, temos Fora da Caixa, temos tantos programas Academicamente. para que você conheça. Né? Inclusive, pode até no nosso @ ali, né? Do nosso Instagram, conhecer mais. E quem sabe, se você ainda não sabia que nós existíamos, vem visitar e talvez sentar aqui o ano que vem para assistir conosco. É isso aí. Professora, eu não sei se a gente pode dar esse spoiler, que eu não combinei com você, mas tem um projeto muito legal que você vai participar em breve, ali no mês de junho, junho. Final de maio. Isso. O senhor pode contar? Eu achei sensacional. Olha, A gente tem um representante nosso. Eu não vou contar tudo, mas quem gosta de paleontologia, gosta de dinossauros, preste atenção nos próximos capítulos, porque talvez a gente vai ver coisa diferente aqui, dentro do campus também da FAP. Só isso? Nada Só mais? Isso.
Nada mais, daqui a pouco tem outro episódio, a gente vai divulgando. Então tá bom, combinado. Professor, eu quero muito agradecer a sua presença, embora isso aqui seja seu, mas agradecer você de ter vindo aqui, contribuído mais com o nosso conhecimento, trazendo essas dicas super importantes sobre extensão. Tenho certeza que os nossos alunos aqui, quem está nos assistindo também, vai olhar para a extensão universitária com outros olhos, acho que assim como eu, né, enxergar os nossos projetos com muito mais afinco e entender a importância disso para os nossos alunos. Não é só mídia, né, da gente falar que os nossos alunos se envolvem nesses projetos, mas a gente sabe a diferença que faz. Então, quero muito te agradecer. Que Deus continue abençoando a sua vida, todos os seus talentos, seus dons. Eu agradeço nessa a sua estreia aqui conosco. Né? Seja bem-vindo ao time. Obrigada. Agradeço também a plateia que veio aqui, né? Teve um grupo que veio no domingo à noite participar conosco, né? Inclusive, pessoal, tem pipoca de verdade, tá bom? Vai dar um pouquinho para cada um. É isso aí, a gente encerra o Cultura com Pipoca e eu já quero convidar você a estar ligadinho aqui no nosso YouTube para assistir o próximo episódio, tá bom? Muito obrigado pela sua presença, assistindo aqui aí da sua casa, do seu quarto, enfim, de onde você estiver. Muito obrigada, a gente se vê no próximo Cultura com Pipoca.